início de setembro, a gente recebeu o ginecologista Dr. Fabiano Serra, que falou sobre mioma uterino. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal do YouTube da TV Aparecida. E nesse dia, mas muitas perguntas chegaram pra gente. Por isso, hoje o Dr. Fabiano volta a participar do nosso programa para responder. E se você tem dúvida, já aproveita para mandar para o nosso WhatsApp, 12-3104-1212. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde, vou te falar que tem muita pergunta para a gente responder. É assim que é bom, não é verdade? Não é maravilhoso? Ah, eu adoro quando o pessoal participa também. É muito bom. Só para a gente recapitular, doutor. Vamos lá. O que é um mioma? O mioma são nodulações benignas que surgem no corpo do útero. Podem estar dentro da cavidade, dentro da camada muscular do útero ou na parte de fora do útero, comprimindo outros órgãos em algumas situações. A gente conversou bastante disso. Mas são tumores benignos, tá? Então não são tumores malignos, não são do mal, não viram câncer. Então é isso que a gente tem que lembrar, são do bem. Doutor, como que eles se formam? Em geral, por uma proliferação exagerada de uma célula do útero, tá? Então no útero a gente tem células musculares e essas células musculares, por alguma razão, começam a se proliferar muito rapidamente. E nessa proliferação exagerada formam nódulos. E esses nódulos são os miomas. Para a gente tratar, o que a gente pode fazer, doutor? Em geral, a gente tem dois caminhos principais. O tratamento clínico, em que a gente pode utilizar anti-inflamatórios, anticoncepcionais, e tem o tratamento cirúrgico, em que a gente pode fazer ou por esteroscopia para a retirada dos miomas, ou por cirurgia, que pode ser aberta ou videolaparoscópica. Se a gente for pensar em alguma coisa, alguma consequência que a gente pode ter, quais seriam? Principalmente sangramento. Sangramento, cólica, em algumas poucas mulheres pode dar infertilidade também, principalmente quando o útero é polimiomatoso, quando a gente tem vários miomas associados, mas pode dar também compressão. Vocês lembram que eu falei de um mioma que pode dar do lado de fora do útero? Esses miomas podem comprimir bexiga, reto, então pode dar constipação intestinal, pode dar aquela sensação de que a bexiga não enche direito, né? Então toda hora vai lá e faz xixi. Então pode dar esses outros sintomas também. E as mulheres ficam um pouco receosas, principalmente as que querem engravidar, né, doutor? Completamente receosas, mas na maioria das vezes, aquele mioma que ela tem, na maioria das vezes, não é o mioma que impacta. Qual que é o mioma que impacta? Aquele que está dentro da cavidade. Então, se é um mioma que está ali onde o bebê vai implantar, esse mioma pode ter algum impacto. Não necessariamente vai ter. Tem mulheres que engravidam com o mioma ali. Mas esse sim tem um risco maior de infertilidade, ou de abortamento, ou de algumas outras alterações da gravidez. Boa. Vamos para as perguntas? Vamos. Vamos lá, Léo. Bora lá, ó. Temos a primeira pergunta da Daniele Garcia, de João Pessoa. Boa tarde, Abi, chefe Léo e doutor Fabiano. Os miomas têm a ver com os picos glicêmicos? Quando engravidei da minha bebê, que hoje tem 1 ano e 10 meses, estava com mioma. No ultrassom não apareceu. Logo no início da gravidez, antes do primeiro ultrassom, coloquei um coágulo que até pensei que era aborto, mas graças a Deus no ultrassom o bebê estava intacto. Até hoje sem explicação. Hoje não tenho mais mioma. Obrigado, Dani, viu? Muito obrigado pelo seu depoimento. Uau, hein? Daquelas perguntas difíceis, né, Léo? Pois é. Essa aqui mas vamos tentar difícil, responder doutor. a Dani aqui. Dani, o que pode ter acontecido? Existem alguns miomas, que são miomas que às vezes ficam dentro da cavidade, né? E são miomas às vezes pequenos e que podem degenerar. E esses miomas podem acabar de alguma forma sendo expulsos do corpo. Então a mulher, por algum motivo, ela joga esse mioma para fora, o que a gente chama de mioma parido. Esse mioma sai mesmo pelo colo do útero e de alguma forma pode ser expelido. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, não consigo dizer pela história. Em geral, o mioma que aparece, ele não desaparece tão facilmente. Então, pode ser que também não tenha sido visto no ultrassom, às vezes é um mioma muito pequenininho, e às vezes está num aparelho de ultrassom que é pior do que o aparelho de ultrassom que foi usado anteriormente, às vezes não foi tão visibilizado adequadamente. Então, a gente tem outros fatores aí que podem contribuir, que às vezes o mioma é tão pequeno, Abi, que às vezes vê no ultrassom, mas não vê no outro. E aí o pessoal fica com essa, sumiu? Sumiu, às vezes não, ele tá né? lá. Aí pode fazer 1 ou 2 depois, vai aparecer de novo, enfim. Porque às vezes ele é muito pequenininho e passa despercebido ali. Boa. Agora, se ele sumiu de vez, agradeça. Agradeça. Né? Maravilhoso. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui, vamos ver. Leila Pinheiro, Rio das Flores. Eu tenho mioma há mais de 20 anos. Gostaria de saber se depois da menopausa ele pode desaparecer. Obrigado pela pergunta. Leila, não, desculpa. Lélia. Obrigado, Lélia. Lélia, é o seguinte, os miomas eles não desaparecem na menopausa, sabe, Abi? São nódulos e esses nódulos persistem no útero. O que pode acontecer é que eles reduzem de volume.
Então é como o útero todo fica um pouco mais atrófico na mulher na pós-menopausa. E com isso é como se os miomas recebessem menos sangue, eles ficassem um pouco menos vascularizados e às vezes acabam que eles murcham um pouquinho. Mas desaparecer não desaparecem. O fato é, se não tem sintomas, se não tem nada que te incomode em relação a esses miomas, eles vão permanecer aí na pós-menopausa, sendo acompanhados sem grandes repercussões. Boa. Agora, a gente tem um monte de pergunta que já foi feita, mas chegou uma fresquinha, já vou aproveitar para fazer. Vamos lá, da Lilian Cecília, de Ribeirão Preto, São Paulo. Doutor, eu tenho um mioma intramural. Já tirei vários pólipos. Tenho cólicas e mesmo com anticoncepcional, continuo a menstruar. Detalhe, sofro sempre com anemia. Qual sugestão? Muito obrigada. Obrigada a você, Lilian. Olha, Lilian, difícil dar uma orientação nesse sentido porque eu não estou fazendo uma consulta, mas eu vou te falar quais são as possibilidades de tratamento que a gente tem também pensando nisso. O anticoncepcional, muitas vezes, ele não consegue inibir o sangramento completamente de algumas mulheres. Mas existem situações em que a gente pode entrar ou com anti-inflamatório ou com um remédio que chama ácido tranexâmico, que ele é um estabilizador do coágulo. Então a gente conseguiria, nesses casos, tentar conter o sangramento quando ele começar. Então não é que ele vai te impedir de sangrar, mas talvez ele te impeça de continuar sangrando. Então talvez essa seja uma forma de diminuir o sangramento e melhorar um pouco dessa anemia, que uma das formas da gente tratar realmente é desse jeito que eu falei. Em último caso, a anemia é grave, não está resolvendo, se você já tem filhos, vale considerar a retirada do útero como uma solução definitiva. Boa. Muito obrigada para você, viu, Lilian? Tem mais perguntinhas, vamos lá. Temos mais perguntinhas, vamos ver aqui. Muita pergunta, viu, gente? Ó, vocês estão demais, muito obrigado, tá? Renata Barbosa, Cajazeiras. Boa tarde. Existe alguma relação entre o SOP e mioma? SOP é isso, doutor? Falei certo? SOP, Léo, são síndromes dos ovários policísticos. A gente chama de SOP. E as mulheres falam SOP mesmo. Então, a relação que pode existir, Renata, na verdade, é que a SOP, por si só, tem uma produção de estrogênio exagerada. E essa produção de estrogênio exagerada pode ter um impacto na produção dos miomas intrauterinos, tá? Agora, toda mulher com SOP vai ter mioma? Não, isso não é uma regra. Então, dizer que a SOP desencadeia os miomas seria um exagero. Então, a gente sabe que o mioma tem uma relação com o hormônio, tanto que na pós-menopausa eles se reduzem de tamanho, de volume, não desaparecem, mas eles também não surgem na pós-menopausa na maioria das vezes. Então, vocês veem como tem uma relação hormonal. Então, tendo a SOP, esse estrogênio elevado, pode ser que tenha um impacto sim. Boa. Vamos para a próxima perguntinha da Thaís Gouveia, de Ribeirão Preto, São Paulo. Quais os tratamentos indicados para miomas que não necessitam da cirurgia? E aí, doutor? Esse é aquela pergunta que a gente acabou de falar. Anticoncepcional é uma das opções, o anti-inflamatório, o ácido tranexâmico, são as principais opções que a gente tem, né? Agora, existem cirurgias que são minimamente invasivas. Tem a cirurgia histeroscópica, se o mioma for dentro da cavidade, a gente consegue entrar com uma câmera via vaginal, não faz corte em barriga, não faz nada, simplesmente entra pelo colo do útero, vai lá, tira aquele mioma e acabou, como se nada tivesse acontecido. Tá? Isso a gente resolve muitas das situações. É claro que cada paciente é uma paciente. Tem desejo de ter filhos? Não tem. Sangra muito a ponto de fazer anemia? Não tem sintoma? Tem algum outro sintoma relacionado? Então, tem essa urina aumentada que vai toda hora ao banheiro, ou tem intestino preso por conta de mioma, ou é um mioma que é muito grande, um útero polimiomatoso que é muito volumoso. Tudo isso vai ter que ser trabalhado junto com você para decidir o momento de fazer cirurgia ou não. Lembrando que a cirurgia não é uma indicação só médica. E a paciente também tem o direito de dizer ali em algum momento, olha, não aguento mais, não quero fazer mais esses tratamentos, quero optar pela cirurgia. Também é direito seu. Porque depende muito, né, doutor, se isso vai judiar da mulher, né? Vai te incomodar, vai te fazer sofrer. Você fica incomodada de sair, por exemplo, que toda vez tem que usar um banheiro. Né? Você vai falar, quero pôr fim nisso aí. Exatamente. Tem mulher que às vezes fala, eu não quero me entupir de hormônio, eu não quero ficar tomando remédio toda vez. E a decisão para todo o tratamento médico, ele é compartilhado. Você sabe dos riscos da cirurgia, você entende quais são os riscos. Se tá tudo bem para você, os riscos também. Tamo junto. Boa. Né? Vamos para a próxima, que é fresquinha também. Rosângela Pádua, eu tenho 5 miomas e mais 2 pólipos. Faz coleção, né, doutora? Faz a gente coleção. vai pensando e vai somando tudo. Também já passei por 2 procedimentos cirúrgicos para retirada. Melhor fazer a extração do útero agora que eu tenho 49 anos. Doutor, o mioma a gente pode retirar e ele pode voltar? Pode. A solução definitiva para os miomas é a retirada do útero. Muitas vezes, a miomectomia, que seria a retirada só dos miomas,
em mulheres que, por exemplo, não tiveram filhos. É uma situação que a gente considera paliativa. Então a gente tira para essa mulher engravidar, ter os filhos, mas muitas dessas mulheres vão ter outros miomas no futuro, que vão comprometer o órgão também. Então por isso que a gente fala que a cirurgia definitiva realmente é a retirada do útero. Agora, Rosângela, dizer que tem que tirar o útero com 49 anos, a gente vai ter que analisar, será que você está no climatério, entrando na menopausa, e a menopausa vai ser uma solução desses problemas do mioma, pelo menos se tiver sangramento, se tiver alguma coisa a mais, será que ele vai dar uma controlada nisso tudo? Pode ser que sim. E aí eu não veria indicação. Os pólipos são etiologias diferentes dos miomas, né, Abi? Então, os pólipos é como se fosse uma carninha que cresce ali dentro do útero. Eles são molinhos. Os miomas são durinhos. Então, quando a gente encosta, o mioma é bem mais durinho do que o pólipo. E o pólipo a gente consegue retirar por esteroscopia, com uma segurança muito grande. Então, será que vale a pena entrar numa cirurgia para retirada de um útero, que é um órgão inteiro, que vai ser uma cirurgia abdominal, ou pode ser feita via vaginal também? Ou então manter essas retiradas de pólipo via vaginal? Acho que talvez seja esse o melhor caminho. É verdade, porque logo depois vai começar a resolver. É né, isso, doutor? é isso. Se não prejudicou tanto até agora, dá uma segurada aí, às vezes isso já se resolve melhor. Boa, beijos pra você, Rô. Mais perguntinha, Léo? Temos mais perguntinha da Jaqueline de Joinville. Boa tarde, eu tive um mioma enorme, porém tomo remédio desde 2017. Isso pode fazer mal? Obrigado, Jaqueline, pela pergunta. Eu imagino que a pergunta dela, Léo, seja anticoncepcional, né, Abi? Então, hoje, Jaqueline, a gente sabe que hoje o anticoncepcional ele é bastante seguro, principalmente para mulheres que já estão tomando há um tempo. O maior risco do anticoncepcional, que as pessoas morrem de medo, é trombose. E esse risco ele é muito baixo, tá? E ele é principalmente maior naquele primeiro ano de início do anticoncepcional. Depois que passa esse um ano, o risco ele cai bastante. Então, assim, se já passou de um ano tomando a pílula, provavelmente esses efeitos protrombóticos diminuíram muito e o risco é baixíssimo. Pode continuar tomando seu anticoncepcional aí sem problema. Boa. Vamos para mais uma fresquinha. Deliane, doutor, eu tenho 40 anos, tenho um fluxo muito grande de sangramento. Mês passado, fiquei 20 dias com sangramento. Fui ao médico, fiz exames e tenho vários miomas no útero e cisto no ovário. Para esse tratamento, seria cirurgia ou medicação? Deliane, pergunta difícil, eu não tô vendo o seu exame, eu não tô te vendo, eu não sei como é que é isso. Mas vamos lá, você tem vários miomas, pelo que eu tô entendendo. E tem um cisto no ovário. O cisto no ovário, na maioria das vezes, significa só que você ovula todos os meses, tá? Então, não se preocupa com cisto. Na maioria das situações, são cistos que a gente chama de funcionais. Isso significa que seus ovários ainda funcionam e todo mês você cresce um folículo, ovula esse folículo, faz um corpo lúteo, que é aquele cisto hemorrágico, e aí depois recomeça um ciclo de novo. Então, é muito comum a gente achar esse cisto no ovário. Agora, sobre os miomas, essa decisão é aquilo que eu acabei de dizer. Ela é compartilhada. Não consigo dizer se você deve ou não operar, porque tem que analisar toda a conjuntura, todo o cenário, para ver se você tem uma sintomatologia mais exuberante, se esse sangramento não dá para ser controlado de outra forma, antes de pensar no tratamento cirúrgico de cara. Boa. E entendeu de onde vem o sangramento também, né, doutor? Mas os miomas são grande causa de sangramento, né? Abi. Principalmente quando eles estão intramurais, eles aumentam, é como se eles aumentassem a área do útero toda, né? Então você produz mais sangue mesmo no período menstrual. E aí sendo bem dura mais desconfortável. tempo também, E às né? vezes tem mais cólica também. Dura mais tempo e às vezes tem mais cólica. Deve estar doendo. É. Mais perguntinhas. Temos mais pergunta. Márcia de Olinda, Brasil inteiro participando aqui com a gente. Boa tarde. Qual a diferença entre adenomiose e mioma? Beijos, Abiane, Léo e doutor. Beijos, Márcia. Obrigado. Boa, Márcia! Boa. Essa pergunta é boa, porque é o seguinte, olha que engraçado, as duas doenças podem causar sangramento e cólicas. Então são duas doenças cujo diagnóstico é o que a gente chama de diagnóstico diferencial. Uma é diagnóstico diferencial da outra. Só que qual que é a diferença? Os miomas, como eu disse, são nódulos que aparecem no útero. A adenomiose seria uma infiltração. Sabe a camadinha interna do útero, que chama endométrio, Abi? Essa camadinha ela começa a infiltrar a partir da musculatura do útero, o miométrio. E quando ela infiltra essa camada mais interna do útero, que é o miométrio, esse útero ele fica mais bojudo, mais gordinho, e ao mesmo tempo ele tende a sangrar mais e ter mais cólica no período menstrual. Eu falo que a adenomiose ela é uma prima da endometriose, porque seria esse endométrio no local que a gente chama de ectópico, seria fora do local dele de origem, onde ele deveria estar,
Então, nesse caso, ele invade a parte do miométrio. Então, são doenças primas, apesar de serem classificadas como doenças diferentes. Boa, muito boa pergunta. Fresquinha aqui, Adriana de São Paulo. Boa tarde. Tive miomas e há 8 anos fiz esterectomia total. Há 2 anos estou tendo sangramento nas mesmas datas que eu menstruava antes. Será que ainda estou com algum mioma, mesmo sem o útero? E aí, doutor? Você sabe que tem uma coisa que é interessante, Abi. A esterectomia, se ela é subtotal, ou seja, se deixa ali um pedacinho do colo do útero, acima do colo do útero pode sobrar um resquício de cavidade uterina. Então, na hora que fecha, pode ser que ali tenha sobrado um restinho do corpo do útero. Nossa. E aí é como se ela menstruasse todos os meses daquele restinho. Existem situações em que isso pode acontecer, sem grandes malefícios, né? Só vale a pena confirmar isso com o seu ginecologista, que é realmente isso, mas a princípio nada para preocupar. Gente, que interessante isso, doutor. Porque imagina, a gente tem o útero, né? Então a gente tem o útero, ele parece uma coxinha de cabeça para baixo, né? O colo do útero seria o biquinho da coxinha ali. Se eu tiro tudo até o biquinho da coxinha, não vai ter sangramento. Mas se eu deixo uma merrequinha ali acima do biquinho da coxinha, eu vou ter um sangramentozinho daquela região todo mês. E isso significa que a mulher está com a saúde em dia. Significa que ela está ciclando ainda, sem a grande parte do corpo do útero. Gente, o nosso corpo Natureza é interessante, incrível, né? doutor. É interessante mesmo. Uau! Lembrando, quem está em casa, né? Tem dúvidas, está sentindo sintomas, não é, doutor? Procure um médico, né? O mioma não vai levar ao câncer, né, doutor? Não vai levar ao câncer. Só tem uma situação que a gente tem que ficar atento. O mioma não vira câncer. Mas se o útero cresceu demais, muito rapidamente, percebendo que os nódulos têm crescido exacerbadamente no acompanhamento ultrassonográfico aí, tem que fazer uma investigação mais aprofundada. Porque existe um câncer raro, que é o leiomiosarcoma, e esse sim é câncer. Mas não é que o mioma virou câncer. Esse é um câncer que se inicia parecido com o mioma. Então, observar a velocidade de crescimento é muito importante. Mas o que é mais legal? A maioria é mioma mesmo, a maioria não é câncer. Então, fique em paz aí se você tem um diagnóstico de mioma, só observar. E é um mês especial, né, doutor? Outubro Rosa. E acho que é legal a gente colocar em dia os nossos exames, a mamografia, não é, doutor? Pra gente se prevenir. É verdade. A rotina ginecológica ela é obrigatoriamente anual, né? Então, não dá pra fugir do ginecologista. Tem gente que odeia passar com o médico ginecologista. Aquele bico de pato, né? O Papa Nicolau. As mulheres reclamam muito. Mas a gente sabe da importância que é o rastreio do colo do útero. O colo do útero é o único câncer que a gente consegue, de fato, prevenir, porque a gente detecta lesões que são pré-câncer, então é muito importante. E a mamografia, ela vai trazer pra gente o diagnóstico precoce. Então, aquelas mulheres que às vezes têm câncer de mama, a gente diagnostica de forma precoce, e o diagnóstico precoce garante aí mais de 95% de cura. Então, vale a pena fazer, não dá pra fugir. Vale muito a pena fazer, viu? Mulher, cuide de você, não esqueça, não. Eu sei que você cuida da sua família, do seu esposo, do seu filho, quer abraçar todo mundo, mas para isso você precisa estar com a saúde em dia, né, doutor? Verdade, isso é uma coisa que eu sempre falo. Para cuidar do outro, você tem que estar bem. Tem que estar bem, viu, minha gente? Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa Santa Receita. Bombou de pergunta, você viu? Bombou de pergunta, e aí vamos bombar mais. Mês que vem estamos aí de novo. Estamos de novo. Uma nova pauta. E ó, você de casa ficou com dúvida? Entre em contato com o doutor, o Instagram é @Dr. Fabiano Serra, YouTube Dr. Fabiano Elisei Serra e o site drfabianoserra.com.br. Você vai ver várias crianças lindas lá no Instagram. Com certeza, é verdade. Postei um agora, né? Ai, que gostoso. Obrigado, Abi. Obrigado, pessoal. Viu? Obrigado, Léo. Muito bom, minha gente.